O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo vai repatriar os brasileiros que se encontram em Wuhan, na China. O presidente disse: o governo adota todas as medidas necessárias para trazer de volta ao Brasil os seus cidadãos que se encontram na província de Hubei. Serão trazidos em segurança para nós todos os que se encontram naquela região e que manifestarem desejo de retornar. Assim que chegarem, serão submetidos à quarentena de acordo com procedimentos internacionais sob orientação do Ministério da Saúde. O Ministério da Defesa, por meio da Força Aérea Brasileira, trabalha na elaboração do plano de voo da aeronave, possivelmente fretada. Os detalhes da operação que está sendo planejada serão informados posteriormente. A Embaixada do Brasil em Pequim entrará em contato para prestar informações e organizar os procedimentos. Bolsonaro acrescentou: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dará prioridade para que todas as medidas legislativas sejam votadas em urgência para o bom cumprimento dessa missão. A Câmara dos Deputados retoma as atividades hoje após longas férias e também precisa votar 27 medidas provisórias, 25 das quais aguardam desde o ano passado. Em nota conjunta, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa anunciaram alguns detalhes de como funcionará a repatriação. Ouça: o governo brasileiro adota todas as medidas necessárias para trazer de volta ao Brasil os cidadãos brasileiros que se encontram na província de Hubei, especificamente na cidade de Wuhan, na China, região de origem da epidemia do coronavírus. Serão trazidos todos os brasileiros que se encontram naquela região e que manifestarem desejo de retornar ao Brasil. Assim que chegarem ao Brasil, eles deverão ser submetidos à quarentena, de acordo com procedimentos internacionais sob a orientação do Ministério da Saúde. O Ministério da Defesa, por meio da Força Aérea Brasileira, trabalha na elaboração do plano de voo da aeronave, possivelmente fretada, que será enviada à China. Os detalhes da operação, que está sendo planejada, serão informados posteriormente. A Embaixada do Brasil em Pequim entrará em contato para prestar informações e organizar os procedimentos cabíveis. 2 brasileiras que se encontravam em Wuhan e também possuíam nacionalidade portuguesa já embarcaram em voo francês que transportou cidadãos da União Europeia. Elas farão quarentena em Portugal. E a gente continua acompanhando de perto todas as informações sobre o monitoramento do coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde informou hoje que 12 casos suspeitos estão sendo investigados. Nenhum caso da doença foi confirmado até este momento no país. A repórter Daniele Popov tem informações ao vivo para a gente. Oi, Dani, boa noite para você. Oi, Roberto. Boa noite para você, boa noite a todos. E é isso mesmo, de acordo com o boletim epidemiológico, são 12 casos suspeitos e 10 descartados. E esses pacientes que continuam em observação são do Paraná, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O Ministério informou ainda que será publicado em edição extra do Diário Oficial da União um edital para compra de insumos e material de apoio aos profissionais de saúde. A compra será feita em caráter emergencial, mas, de acordo com o governo, não há falta, não há desabastecimento de material na rede de saúde. O Ministério de Saúde também fez um alerta para as fake news que estão circulando nas redes sociais e divulgou canais para a população se informar na internet e também por meio do WhatsApp. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, eles se reuniram na tarde de hoje no Palácio da Alvorada, falaram quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo governo. Cada estado e cada capital e cada município tem o seu plano de contingência. Não é a primeira vez, nós já passamos por SARS em 2002, passamos por H1N1 em 2009, passamos por MERS em 2014. Nosso sistema é um sistema robusto, sim. Está todo mundo envolvido e preocupado em dar uma pronta resposta, né, para a população. Mesmo que tivermos algum problema, a gente vai anunciar o problema. Nada será escondido de vocês. E quem quiser pode acompanhar diariamente o boletim do coronavírus pelo site que aparece aí na sua tela. Em fevereiro, a conta de luz vai ficar mais barata. Isso porque a bandeira tarifária será verde, ou seja, sem custo adicional para os consumidores. O motivo, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL,
é o aumento das chuvas e da produção das hidrelétricas. As cores verde, amarelo ou vermelha da bandeira tarifária indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Mas atenção, a ANEEL orienta o seguinte: mesmo com o acionamento da bandeira verde, o consumidor deve manter ações relacionadas ao uso consciente de energia e evitar o desperdício. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência de saúde pública de importância internacional e atualizou os números sobre o coronavírus no mundo. Já são 7.818 casos confirmados. Desses, 7.736 estão na China. 82 casos foram notificados em outros 18 países. Até agora, 170 pessoas morreram. No Brasil, o Ministério da Saúde também atualizou os números. Até o início da tarde desta quinta-feira, 9 casos permaneciam suspeitos. 1 em Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro, 3 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 no Paraná e 1 no Ceará. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde falou sobre o impacto dessa nova classificação da OMS no Brasil. No nosso planejamento, no plano de contingência do Brasil, nós estamos no nível 2 de alerta, que chama perigo iminente. E quando nós tivermos o primeiro caso confirmado, nós iremos declarar emergência de saúde pública de importância nacional, corroborando, obviamente, com a declaração da OMS. Mas, obviamente, como nós somos países signatários da Organização Mundial da Saúde, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que serão publicadas após essa reunião do grupo de emergência, nós iremos analisar e adaptar toda e qualquer ação que seja necessária. O governo federal firmou hoje uma parceria para a criação da Câmara da Saúde 4.0. A ideia é usar a tecnologia para melhorar a qualidade da saúde nos municípios brasileiros. A Câmara da Saúde 4.0 é um ambiente para discutir com representantes de universidades, de institutos de ciência, iniciativa privada, além de estados e municípios, ideias de projetos que possam ajudar na melhoria da qualidade dos serviços de saúde por meio do uso da tecnologia. Essa é a 4ª Câmara de Discussões criada pelo governo federal. A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Internet das Coisas, lançado no ano passado. A Câmara da Saúde 4.0 tem o prazo de 1 ano para apresentar seus trabalhos. O cidadão terá na palma da sua mão, num futuro breve, o seu prontuário com todas as suas informações, podendo economizar, agilizar e dar muito mais condições de atendimento à saúde sua, da sua família e de toda a sua comunidade. Esse é um momento que marca essa cooperação muito necessária e muito importante entre a ciência e tecnologia aplicada, à saúde. A partir de agora, o novo modelo de placas para carros que circulam no Mercosul passa a ser adotado em todo o território nacional. Desde que a adoção de um modelo comum de placas do Mercosul foi anunciado em 2014, a medida acabou adiada por 6 vezes. Agora, o prazo definitivo para que os carros zero comecem a sair das concessionárias com elas finalmente chegou. Ao longo das últimas décadas, as placas de carros e motos foram mudando para dificultar as fraudes, como clonagem de veículos, e também para aumentar a sequência de letras e números, porque a frota do país foi crescendo. Agora, com a nova placa do Mercosul, novas tecnologias também vão ser incorporadas, como o caso do QR Code, que aumenta a segurança sobre a origem do veículo. A placa ela muda significativamente, então ela sai da placa cinza para uma placa de fundo branco com os números em negro. Os números, na verdade, serão aqueles que deverão informar que categoria de veículo. Então, no caso da numeração em preto, é veículo particular. Se eu colocar a numeração em vermelho, ele é um veículo de categoria aluguel. E assim nós fomos, para cada tipo de uso. Depois eu tiro o uso da tarjeta, eu tiro o lacre, o lacre passa a ser o QR Code e a tarjeta passa a ser somente a bandeira do Brasil. Então, a gente tem uma placa única para todo o Brasil, num formato único que passa a ser praticamente a adequação de todo o processo do Mercosul atualmente. A gente vai criar uma quantidade de combinações aí suficiente para os próximos 50, 60 anos de emplacamentos. Além disso,
a gente tem um acordo que foi estabelecido com os países vizinhos, né, com a Argentina, com o Uruguai, né, com o Paraguai, para que a gente tenha uma uniformização, e isso vai ser melhor para a questão da segurança, para combater ilícitos transnacionais. Então, por isso que a placa está sendo alterada. Atualmente, 10 estados já adotaram o novo modelo de placa, mas os donos dos veículos não precisam trocar as atuais. As novas placas de identificação veicular serão obrigatórias nos carros novos e vão substituir as atuais quando houver necessidade natural de troca, em caso de perda, por exemplo. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.